Hello, bom dia. Bom dia. Vivendo o impossível mais um dia. Vamos lá, vamos já compartilhando aí. Esperar o pessoal chegar. Vamos chegando, vamos compartilhando. Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia, bom dia. Bom dia, Ira, Shalom. Bom dia, Nete. Bom dia, Débora. Shalom, minha mãe, sua bênção. Bom dia. Graça e paz, Shalom. Vamos chegando. Shalom, bom dia. Já está compartilhando aí? Muito bem, muito bem. Vamos lá. Shalom, bom dia, Wellington, Luciene, Lia. Depois confirma para mim se o áudio tá bom aí. Som. Que às vezes aqui para mim no meu fone tá bom, mas tá estourando aí. Hoje tive que mudar o meu lugarzinho. Algumas questões aqui do bairro. Muito bem. Vamos lá. Vamos nessa manhã maravilhosa que o Senhor preparou para nós. Tá pronto para viver o impossível aí? Glória a Deus, glória a Deus. Vamos lá. Quero ler para vocês o texto que está em 1 Reis 18:44. 18:44. Na 7ª vez, o servo relatou: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está subindo do mar. 1 Reis 18:44. O que a gente faz entre
ou o que a gente tem entre a recompensa e a promessa? Todo grande sonho tem um pequeno começo. Até a Bíblia diz que nós não podemos desprezar os pequenos começos. E isso é uma coisa que a gente pode entender que não tem exceção. Cada árvore que hoje é enorme tem uma semente por trás. As pessoas que fazem grandes coisas para Deus, elas são aquelas que têm a perspectiva de ver o potencial desses pequenos começos. Então entender que algumas pequenas coisas e esses pequenos atos, pequenas atitudes, pequenos pensamentos, eles realmente, eles são tem o começo em pequenos investimentos. Se a gente for considerar Elias, o ministério dele começa com algo interessante, porque ele está diante do rei, ele diz que a seca está acabando. Já tinha acontecido algumas coisas na vida de Elias, né? No ministério dele. Mas aí Elias, ele envia o servo dele para ir olhar o mar e em busca dos sinais de uma tempestade. E 6 vezes ele volta lá para olhar. 6 vezes e nada acontece. Então, pela 7ª vez, aí um pouco de esperança acaba se projetando no céu. Uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem. E aí depois, não muito tempo, nós vemos ali as janelas do céu se abrirem e a chuva cai. Mas antes que a chuva grande, aquela chuva torrencial, houve 3 longos tempos de seca e fome, quebra da safra. E havia um homem que tinha uma fé, que se apegou àquilo que ouviu, mesmo quando ele não conseguia ver nenhum sinal no céu. Mesmo quando não tinha nada. E uma das coisas que a gente entende é que nós precisamos ter a capacidade de ficar sintonizado com o que a gente ouve de Deus quando a gente não consegue ver nenhuma prova que está acontecendo alguma coisa. E aí é o que separa da fé audaciosa. Nós estamos falando muito sobre essa fé audaciosa. A fé que quebra padrão, a fé que ela vai contra o pensamento comum. Então, não é só um desejo, é uma fé que é audaciosa. E entre essa promessa cumprida, entre a recompensa, tem algo que nós precisamos entender. Talvez eu precise colocar aqui para vocês que estão com a gente já esses dias, e você esteja perguntando, puxa, Daniel, como é que é essa questão de ouvir a voz de Deus? E tem coisas que nós vamos olhar, tem alguns princípios que nós precisamos vivenciar para que nós possamos ter certeza e entrarmos em projetos que tenham a ver com a voz de Deus. Uma das coisas que a gente precisa fazer é o histórico na nossa vida, das vezes que nós ouvimos que foi Deus que falou e que se concretizou. Então a gente tem um histórico, a gente olha para o histórico e fala assim, puxa, às vezes que aconteceu dessa forma, foi bem sucedido, se cumpriu e etc. A segunda coisa é nós termos pessoas experientes, discípulos de Jesus experientes ao nosso lado, para nos ajudar nesse meio onde algumas coisas até... Porque a gente sabe que Deus fala de uma forma diferente. Às vezes a gente pode falar que Deus fala até de uma forma esquisita para nós. Mas não é porque é esquisito que a gente não está vivendo algo de Deus. Até porque eu estou colocando, e é interessante que algumas coisas são feitas realmente para quebrar padrão. Então, você começar
a entender que a fé audaciosa, que é acreditar que a promessa é maior do que o nosso talvez. Essa é a audácia de viver uma fé diferente, uma fé que rompe com barreiras. Nós entendemos que nós temos que ouvir a voz de Deus e nós temos que perseverar mesmo que nós não estejamos vendo nada. O que está acontecendo? O que está acontecendo na sua vida? Ah, mas ainda não aconteceu. Nós precisamos continuar crendo. Aquele homem foi 7 vezes e somente na 7ª ele conseguiu ver um pequeno sinal. Sabendo que Deus começa as coisas com pequenos começos, que grandes coisas acontecem com pequenos começos, nós começamos a justamente entender que esses pequenos começos vão ser instrumentos de Deus para grandes coisas. Mas nós precisamos confiar no que Deus disse. E não é no primeiro problema ou naquilo que nós não vemos de mover de Deus que nós vamos relaxar, nós vamos parar. Só que entre a promessa, e aí é o princípio dessa manhã, aquele princípio que a gente tem compartilhado, entre o processo, ou melhor, a promessa e a recompensa, sempre vai ter um processo. E esse processo, ele é onde a nossa fé audaciosa entra no jogo. Então, abraça a realidade que entre a promessa e a recompensa sempre há um processo. Sem processo não há progresso, mas o processo geralmente é cheio de dor. E a gente para muitas vezes no processo, quando as coisas estão acontecendo naquele ponto onde tudo está sendo construído, onde as peças estão sendo colocadas e geralmente nesse processo, e na verdade geralmente não, todo esse processo ele tem uma dor por trás. Porque, por exemplo, para crescer você precisa ter dor. Então, tem uma dor no crescimento e nós temos que entender e até mesmo saber processar o processo. E se nós não soubermos processar o processo, a gente não chega na Terra Prometida. Esses dias a gente falou sobre isso, sobre a geração que chegou lá. E não foi a geração que saiu do deserto, foi uma geração depois. E esse processo de Deus para que a recompensa chegue, tem uma promessa, tem a recompensa. No meio tem o processo. E quando a gente não dá atenção para o processo, a gente não se prepara para viver a promessa. A gente não está pronto para a recompensa que da promessa cumprida. E aí é por isso que aquela nossa fé audaciosa, ela é tão importante e vital para que as coisas aconteçam. Essa fé, ela redireciona a nossa atenção para o que é agora, para aquilo que você acredita que será um dia. Não, tá tudo bem, é um processo. O processo que está ali no meio entre a promessa e a recompensa. Como nós queremos viver a recompensa da promessa cumprida se nós não estamos no nível dessa promessa? Veja bem, a promessa ela te coloca, ou melhor, o processo te coloca, é muito né? Promessa, processo, recompensa e etc. Mas o processo te coloca no nível da promessa. Você entende isso? Não? O processo te coloca no nível da promessa. E quanto mais doloroso o processo, mais a gente entende que é o tratamento que nós estamos recebendo para chegar lá. Talvez algumas pessoas falem assim, mas Daniel, eu estou nesse processo há muito tempo. Então talvez você não esteja ouvindo direito e você não esteja se deixando trabalhar nesse processo. Porque o processo vai durar enquanto nós não estivermos prontos.
na maioria das vezes nós temos que tomar uma decisão dizendo assim, não, é hora de eu ser transformado. Lembra, eu não sei se você já me ouviu falando sobre, eu creio que a maioria das pessoas que estão aqui já me ouviram falando sobre a questão da mudança e da transformação. Deus, ele trabalha com pequenas mudanças para gerar uma grande transformação. E eu preciso estar atento a essas pequenas mudanças para que eu entre nessa transformação que faz com que eu viva o processo para me deixar no nível da promessa. Então a gente olha para o povo de Israel, a gente olha para alguns discípulos que estavam com Jesus. Tem em João 6,66, onde Jesus está falando com alguns discípulos e os discípulos estão indo embora porque acham que a palavra de Jesus era muito dura. E Jesus, em diversas vezes, ele levanta, presta atenção, ele levanta questões, ele traz processos para a vida dos discípulos, para entender se eles estão realmente prontos. Até que tem um dia que ele diz assim, ele envia outros 70 e deixa os 12 ali só na observação. Porque os 12 não estavam prontos para viver aquilo que precisava viver. Mas tem uma hora que os 12 vão. É a hora que Jesus diz, não, vocês estão prontos para viver essa promessa que eu coloquei sobre vocês. Vocês vão ter a recompensa da promessa, porque vocês viveram o processo de uma forma transformacional. Às vezes a vida nos transforma mais ou a gente se permite muitas vezes viver muito mais o que a vida tem para nós do que o que Deus tem para nós. Será que você entende a diferença dos dois? Quando a vida trata e quando Deus trata. O processo de Deus, ele é um processo perfeito, é um processo que está conectado com o propósito, é um processo que está conectado com a promessa. Mas o processo da vida é aquele que a gente passa porque a gente não ouviu a voz de Deus. Então tem processo na nossa vida que não é um processo que Deus startou, Ele permitiu. Tem a vontade soberana, tem a vontade permissiva e tem coisas na nossa vida que nós entramos que depois Deus tem que nos ajudar a resolver. E não que esse processo era um processo que Deus gostaria que você estivesse passando, mas Ele permitiu, porque foi uma decisão sua. E a gente olha para a Bíblia e a gente vê, tem coisas que Deus não queria o povo 40 anos no deserto. Deus queria que o povo passasse pelo deserto. E nesse processo de passar pelo deserto, o povo ia ser curado, transformado, ia haver milagres de Deus, mas não precisava ser por 40 anos. Então tem processos que somos nós quem startamos. Jesus não queria que Pedro negasse ele, mas Pedro escolheu passar por esse processo mesmo Jesus falando. Então tem coisas que nós vamos entender e tem coisas que nós vamos compreender. Tem coisas que são explicadas, tem coisas que são justificadas. Tem coisas que são vividas mesmo com uma vontade diferente de Deus para nós. Eu preciso continuar com a minha fé audaciosa para que eu não desista no processo. Antes mesmo de ver o sonho tornar realidade, eu deixo o processo ser mais custoso, mais pesado, e eu não resisto. Que em nome de Jesus hoje você pare um pouco, você pense e entenda que o que você está vivendo é um processo de Deus ou é um processo que você startou e que você vai ter que abortar esse processo para entrar num processo curador, transformador e preparador para a promessa que Deus tem para a sua vida. Entre a promessa e a recompensa tem um processo. E somente com fé você vai aguentar o processo de Deus. É importante nessa manhã que a gente reconheça esses dois caminhos e que você
Encha a tua vida, o teu coração de fé para viver tudo isso. Tem algo que Deus está mostrando. Entre até mesmo, olha só que interessante, né? Até mesmo entre a nuvem do tamanho da mão do homem até começar a chover, ainda teve uma espera. Logo depois veio a chuva. Mas primeiro ele precisou esperar 7 vezes. Ele ira 7 vezes. A Bíblia não conta exatamente quanto tempo levou para ele poder estar nesse movimento, né? Quanto tempo levava para ele ir ver? Mas 7 vezes você tem que crer muito que tem uma palavra de Deus na sua direção. 7 fala de perfeição. Então significa o processo terminou. E eu quero dizer em nome de Jesus que aquilo que Deus começou na sua vida, Ele é fiel para terminar. Vá até o fim. Mantenha a sua fé. Esteja atento aos pequenos sinais de que algo vai acontecer. Mas não tente levantar o teu coração, não tente levantar as suas ações, não tente fazer com que as coisas aconteçam por você mesmo. Sabe uma pessoa que tentou... Deixa eu mudar um pouquinho aqui. Peraí, só um minutinho. Sabe de uma pessoa que tentou resolver o processo de outra forma? Abraão. Abraão tinha uma promessa e ele tinha uma recompensa para viver. Toda promessa traz uma recompensa, né? O cumprimento da promessa é algo que traz vários benefícios na nossa vida. E Abraão, ele tentou abreviar isso. E ele chega e ele aceita a palavra ali da sua esposa, Sara. E ele tem um filho que é Ismael. E esse filho, ele é um instrumento de flechar o seu... Ele era um arqueiro, né? E a gente costuma dizer que ele flechava a promessa. Porque quando Isaac nasce, ele zomba da promessa. Ele começa a atacar a promessa. Então todo o processo que nós queremos, a gente coloca dessa forma, ajudar Deus. Deixa eu dar uma ajudinha, deixa eu acelerar o negócio. Deixa eu acelerar a promessa. Espera aí que eu vou fazer um negócio aqui. Num tempo onde a gente vive com tanta ansiedade, num tempo onde a gente vive com tantas situações complicadas, nesse sentido de não saber esperar, até porque a gente tem tudo na mão, as coisas chegam muito rápido na gente, e aquilo que não acontece, aquilo que a gente vê que demora um pouco mais para acontecer, nós já começa a entrar em desespero, o nosso coração começa a falhar, começa a ficar fora de compasso. Que em nome de Jesus seu coração entre no compasso do processo. Para que você esteja no nível da promessa a partir de hoje. Entendendo que há algo que Deus quer fazer, há algo que Deus quer realizar em você, para que você possa desfrutar da promessa depois. Para que realmente você viva a recompensa dessa promessa de uma forma saudável, de uma forma onde você não tenha que ter processos que são dolorosos. Mesmo com Abraão depois sabendo que Ismael não era aquela promessa, não era aquilo que tinha para ele, teve a dor de enviar um filho para fora, porque a gente não soube, ou porque ele não soube esperar o processo, esperar o tempo de Deus para viver aquilo. Aguenta o processo, enche teu coração de fé. Tem aquilo que Deus falou, Ele vai cumprir. Aquilo que Deus começou, Ele vai terminar. Aquilo que Deus falou é para o nosso bem, não para o nosso mal. Ele tem pensamentos de bem, Ele tem pensamentos que são, os caminhos dele são mais altos do que os nossos, Ele é maior. Então aguenta o processo. Aguenta o processo. Isso a gente só aguenta o processo quando a gente liga a nossa fé. A fé que é a fé que tem que ser audaciosa. É aquela que entende
de que a promessa de Deus, a palavra de Deus é maior do que o nosso talvez. Os pequenos sinais que precisam ser entendidos para que nós possamos viver esse processo assimilando as dores e vivendo em paz. E a paz que excede todo entendimento, guarde o seu coração. Eu sou a paz que o mundo não pode dar. Então eu entendo que o meu coração será guardado pela paz e por aquilo que Jesus faz, Jesus promete, Ele cuida de nós. Se é uma coisa que a gente precisa nesse tempo, é paz. Paz em meio à guerra, paz em meio às tribulações, paz em meio às notícias, que são notícias muitas vezes contrárias. Mas o nosso foco em Jesus, com uma fé audaciosa. Deixa eu lembrar para você, eu vou até pegar aqui, e eu vou lembrar para você o que é audácia. É justamente o impulso que nos leva a realizar atos desafiadores e até mesmo perigosos. É o comportamento ou atitude que contraria os hábitos, costumes e hierarquias. Então, quando a gente vive a nossa fé audaciosa, nós estamos prontos para viver aquilo que está próximo do impossível, contrariando situações, contrariando aquilo que talvez esteja diante dos nossos olhos. Aquele servo indo 7 vezes, ele olhava e falava, tá bom, eu vou voltar de novo. Volte de novo, olhe de novo. Olhe para o céu quantas vezes forem necessárias, porque haverá uma nuvem, mesmo que seja pequena, posicionada para dizer que Deus vai responder. Deus está ainda te enviando sinais para que você viva o impossível. Por menores que sejam, que você viva isso de uma forma ampliada na sua vida. Que em nome de Jesus esse processo de Deus na sua vida não seja para te matar, mas seja para te colocar no nível da promessa. Processos que nos colocam no nível da promessa. Esses processos, eles são importantes para nos colocarem no nível que o Senhor quer que nós andemos. Em nome de Jesus, que você viva isso sobre a sua vida, que você viva isso sobre a sua família, que você viva isso nos seus negócios, que você viva isso em tudo que você estiver envolvido nesse tempo. Ouça a voz de Deus, creia de que Ele é fiel para cumprir tudo que Ele fala. E creia que o processo está te colocando e está te formando para que você esteja no nível da promessa, para viver a promessa de uma forma extraordinária e única, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, que hoje seja um dia repleto de respostas de Deus na sua direção e que você, mesmo que não tiver resposta hoje, você creia que ela virá e que tudo que Deus tem para fazer é perfeito, é agradável, é bom. Quando você vive e quando você deixa que o processo te transforme, o processo que Deus tem para você, e que você não viva de impulsos emocionais, mas que viva aquilo que a fé e o teu espírito testificam do que o Espírito quer fazer em você e através de você. Não viva emocional, não viva sendo ou agindo simplesmente pelas emoções, mas teste as suas emoções e faça com que a sua vida cante para o Senhor, seja uma canção para Ele, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que a bênção de Deus esteja sobre você
E amanhã às 7 horas estaremos juntos novamente para a glória do Senhor Jesus. Amém? Shalom. Deus abençoe.